você avaliasse não só o resultado da derrota, mas o desempenho do seu time depois do período de trabalho. Eu queria saber o tamanho da sua frustração, principalmente pelo primeiro tempo, que não foi legal mais uma vez, e também a questão dos gols perdidos, para um time que luta para subir, o quanto isso pode pesar, esses gols perdidos ali no início do segundo tempo. Qual é a avaliação que você faz, o tamanho da frustração pelo tempo de treino com o pessoal e o primeiro tempo que não foi legal? Boa noite. Boa noite. A frustração é grande, né? Pelo resultado, pela performance do primeiro tempo, naquilo que foi preparado, treinado, executamos duas ações apenas, em que quase originou gol. E deixamos o CRB sentir-se confortável aqui dentro. No primeiro tempo que nós não competimos, e ofensivamente, como eu falei, apenas duas situações que foram trabalhadas, que criamos no primeiro tempo e quase saiu o gol. No segundo tempo a gente voltou com outra postura, outra atitude, né? Acho que tem que mudar a atitude, tem que mudar o querer e acreditar que pode vencer e pode alcançar o acesso. Tem 36 pontos e ainda está aberto. Nós não podemos achar que não temos condições, porque equipes que estão atrás de nós acreditam que possa conquistar o acesso, mas não podemos desacreditar naquilo que está sendo realizado, né? Mas faltou um pouco mais de atitude, em especial no primeiro tempo, coisa que no segundo tempo a gente retomou, e um time que está sendo postulante ao acesso não pode estar perdendo tantas oportunidades, né? Mérito também do Diogo Silva, que fez uma grande partida, mas não podemos estar perdendo lances determinantes numa pequena área do adversário, frente a frente ao goleiro. E isso faz falta, fica um jogo ainda mais dentro de casa agora, nesses jogos que faltam no último terço, quem sai na frente leva vantagem. Então tem que sair na frente, tem que construir o placar para que possa saber sustentar e levar o resultado positivo. Vamos ouvindo aqui mais uma pergunta. Respondendo o que foi primordial para ele optar pelo Everton Brito no ataque, e o Juan Christian, que ficou no banco, entrou muito bem na segunda etapa. Então a pergunta sobre o Juan Christian, qual foi a análise que ele fez do Brito começar o jogo e o Juan como opção no banco de reservas? O Juan é um jogador que a gente está tendo a paciência também até em nível de lastro de treinamento, né? Uma vez que ele ficou muito tempo sem jogar pelo Cruzeiro, ele teve apenas o Campeonato Paranaense jogado e até não viajou para Criciúma, né? E teve sentido ainda um peso. Então nós temos que saber também administrar isso. Uma situação, quando ele iniciou, também teve a questão da adaptação e sem dúvida nenhuma ele entrou muito bem, né? Nós temos que achar essa situação em que inicie a partida de uma maneira como não ao entrar, mas fazer igual iniciando, da mesma forma quando entra. Então a gente está procurando elevar o nível em treinamento e pelo treinamento que foi executado, por aquilo que foi apresentado durante o período e aquilo que o Brito realizou também frente ao Criciúma, entrando, né, lá, sofrendo penalidades, e ele era um atleta titular, achei que era o momento de retomar a titularidade, e por aquilo que foi apresentado nos treinamentos o Brito teve a oportunidade, mas o Juan entrou muito bem, né, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai para o próximo jogo com a volta do Paredes, ter um time agressivo, ter um time mais propositivo, mais vertical, para que se possa lá contra o Ituano trazer os 3 pontos que nos faltaram aqui. Marquinhos ainda tem no campeonato, todos os jogos, mas se não me engano foi a primeira vez que a torcida protestou, né? Time sem vergonha, enfim, uma derrota em casa assim, desse jeito, o pessoal perdendo gol ali, até pro Igor Henrique perdeu uma, mas não é muita função dele, o Henrique Almeida também, na pequena área, meio que recuou pro goleiro. O Naninho começou, era um jogador que a torcida pedia muito, até o seu antecessor não colocava, o pessoal já começa a dar um pouco de razão para ele, porque ele entra e também não corresponde. E o time, como que foi a reação a essa derrota? A gente sabe que foi uma ducha de água fria mesmo para a torcida. Como que o time reagiu e vai reagir a isso, né? Aí no vestiário, claro que em função de ter sofrido o gol aos 47 minutos, né, na situação como se desenvolveu o jogo, há essa frustração também no vestiário, né, sabendo que queria entregar um resultado positivo ao torcedor que lotou o Oba, que fez uma festa bonita, e que não correspondemos à altura do que poderíamos e buscávamos a corresponder, que era entregar uma vitória e colocar a equipe no G4.
Mas é o que eu tenho dito, é importante sim, nós estamos na 38ª dentro do G4. É claro que nós não podemos estar deixando o ponto para trás dentro de casa. Deixou o ponto para trás dentro de casa, tem que conquistar fora. Então já tem que pensar no Ituano para que se possa estar buscando essa pontuação perdida aqui em casa, no Oba. Então aqui é a nossa fortaleza, aqui é onde nós temos aí o torcedor do lado. É claro que o torcedor, ele sente, ele no momento da partida criticou, mas logo a maioria começou a incentivar novamente, retomou essa atmosfera positiva e o time engrenou e teve uma ação, uma atitude em que pudesse vencer o jogo, como bem colocado. Nós não podemos estar perdendo os gols que perdemos, né? O mais difícil no futebol é criar, é ter a oportunidade. Nós tivemos no mínimo acho que 3 ou 4 cara a cara com o Joe que poderia ter saído à frente no placar, e aí era uma outra situação, e nós temos visto isso. As equipes que saem à frente, em especial, volto a dizer, nesse último terço de competição, a vantagem de sair com a vitória ela é muito grande. Então a gente tem que saber trabalhar em situação dessa, e quando está em casa, está jogando em casa, começa a criar oportunidades e não consegue fazer, tem que ter um equilíbrio também para não desguarnecer atrás, para não sofrer o que sofremos. Então é ter esse equilíbrio, achar esse equilíbrio, para que se faça importante a somatória de pontos, não só fora de casa, mas também dentro, não saber deixar pontos para trás. Adeus, boa noite para o Rio Rádio Difusora. Para muitos torcedores, para muitos comentaristas, né, porque a melhor fase do Vila nesse campeonato brasileiro, os maiores números de vitórias, foram jogando no 4-2-4. Né, o Lourenço, principalmente, jogando como segundo homem, como segundo volante. E isso não vem acontecendo. O que fazer para poder voltar, ter aquele ritmo que o Vila tinha lá no começo? Vale lembrar que nós tínhamos aí a questão do Dantas, que estava lesionado, estava retornando, então sem ritmo ainda, né? O Henrique tendo essas oportunidades de iniciar ou entrar no decorrer, e o Neto passando por um momento até mental, né? Nessa questão do que havia sofrido anteriormente. Mas agora eu acredito que esteja numa condição de retomada, sim, dessa proposta, dessa produção tática. Acho que avaliar e ver aí essas questões para o jogo do Ituano, mas retomar sim, por que não? Né? Acho que agora os três já num momento melhor, acho que o Dantas já num ritmo, né, maior, hoje ele já provou, sustentou até o máximo que conseguiu, e aí o Neto também já entrando, para que se possa ter novamente, e ele vai ser importante, né, e o Henrique nessa situação. Então acho que é o momento de nós avaliarmos, nós repensarmos sim essa postura e ser um time mais vertical, mais agressivo. Ô Marquinhos, seu quinto jogo, e pela primeira vez o senhor teve um tempo para trabalhar o time, foram 11 dias, se eu não me engano, até essa partida de hoje contra o CRB. Mas num primeiro tempo, mais uma vez, o Vila até chega a assustar pelo desempenho, acredito que todos. É um time que não teve velocidade, teve uma só infiltração com o Everton Brito ali na grande área. Por quê? O que foi que aconteceu mais uma vez para o Vila depois de ter tido 11 dias de preparação, se recuperado melhor fisicamente, foi inferior até na questão física no primeiro tempo do que o adversário? Acho que passou muito pela atitude, né? Muito falou-se aí que não tinha o Ralf, não tinha o Souza, né? Que eram primeiros volantes posicionais, com características, e nós conseguimos ali criar situações em que o Igor é um time com mais velocidade com o Cristiano, né? E o Lourenço. E faltou um pouco mais de atitude, acho que essa é a palavra, né? Acho que ter atitude, chegou um momento da competição que a atitude é primordial e nós não podemos deixar faltá-la, né? Tu não pode trazer para o vestiário em que tu tem que consertar a questão e cobrá-los na questão de atitude. Eles sabem disso, sabem que ficaram devendo, sabem que precisamos resgatar essa questão da atitude para que se inicie a partir daquilo que foi contra o Mirassol, né? Acho que foi para mim a referência, a fotografia daquilo que eu quero, daquilo que nós precisamos, principalmente jogando em casa. É aquele primeiro tempo do Mirassol que nós temos que resgatar, nós temos que tê-lo para que se possa novamente reerguer e colocar, né, o clube numa condição até melhor de tabela. Mas vale lembrar, faltam 36 pontos, são 12 rodadas em que nós temos aí uma briga constante, vai ser um perde-ganha, vai ser muitas equipes se enfrentando e tirando pontos em que a gente está vivo. Nós não podemos achar de que a derrota em casa acabou o campeonato. Pelo contrário, nós temos que entender a derrota, claro que pedir desculpa ao torcedor que lotou o Oba, né, em situação da atitude do primeiro tempo, mas é melhorar essa atitude, buscar retomar o que foi feito já para que se encaminhe o direcionamento para a busca do acesso para 2024.
É isso aí, beleza? Que o técnico Marquinhos Santos, então, na